Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre o segundo bloco da segunda temporada de uma das séries mais populares da Netflix. Nós tivemos os 4 primeiros episódios dessa temporada sendo liberados um mês atrás e agora os 4 episódios finais foram liberados para que a gente consiga concluir o arco desse segundo ano da série. É claro que eu estou falando sobre Wandinha. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse segundo bloco de episódios da temporada e sobre a temporada como um todo, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! Após tudo o que aconteceu em Willow Hill no 4º episódio da temporada, nós iniciamos esse segundo bloco com Wandinha em coma, depois de ter sido arremessada a janela fora por Tyler quando ele estava transformado em Hyde. E ela passa alguns dias nesse estado, ela está internada no hospital em Jericó, e é nesse momento também que nós descobrimos que ela tem uma nova guia espiritual. Ela estava sem nenhuma desde que Goody partiu para sempre na primeira temporada, mas agora arrumaram uma nova para ela. E essa guia espiritual é a diretora Wims, que descobre-se ser uma prima distante de Wandinha e que vai acompanhar ela ao longo dessa jornada agora como a nova guia espiritual dela. Algo que não agrada a Wandinha nem um pouco quando ela descobre. Porém, não havia muitos espíritos se candidatando para serem guias espirituais dela, visto o que aconteceu com Goody, que foi a última guia espiritual que ela teve. Então ela vai ter que conviver com Larissa Wims, seguindo ela ali, dando conselhos, ainda que ela não peça. Quando Wandinha acorda do coma, ela volta imediatamente a Nevermore porque ela tem muitas pendências a resolver. Principalmente com Tyler, que é o rival direto dela, é a pessoa com quem ela tem uma rixa mais profunda por conta de tudo que já aconteceu no passado. Então ela está voltando à escola para lidar com essas questões, embora ela não saiba ainda, tenha muitas outras coisas que ela precise resolver, principalmente relacionadas à família dela, aos problemas familiares, a relação dela com a mãe dela, que vai piorando cada dia mais, e a chegada da avó dela também faz com que essa relação se degrade ainda mais, principalmente porque a avó dela tem problema com Mortícia e Mortícia tem problema com ela, então fica aquele ciclo de animosidade ali, e isso vai se tornando cada vez mais difícil de lidar conforme a hostilidade entre elas vai aumentando. Em contrapartida, nós também temos o plano do diretor Dort, que é tirar dinheiro de Hester, a avó de Wandinha. Primeiro ele alega ser para uma doação para a escola, mas depois a gente descobre que ele tem objetivos diferentes dos que ele alega para esse dinheiro. No decorrer da segunda parte da temporada, a gente vai entendendo mais qual é a intenção dele aqui. Nós também temos a subtrama de Bianca com a mãe dela, coisa que já tinha sido introduzida no primeiro bloco da temporada, mas tudo ainda era muito nebuloso para se fazer entender. Aqui a gente entende de fato o que está acontecendo ali, a gente sabe que a mãe dela está fugindo de uma organização chamada O Canto da Manhã, e no segundo bloco a gente descobre o que é o Canto da Manhã e quem está por trás dessa organização, o que de certa forma vai ligar a história de Bianca à história do diretor Dort também. A gente viu desde o primeiro bloco que existe uma ligação entre eles ali, onde ela obedece às ordens dele, ela faz tudo o que ele manda, e ele usa o poder dela para se beneficiar para os planos dele. No segundo bloco, isso é mais desenvolvido, é levado a uma instância ainda maior, e as duas histórias, os dois arcos se unificam em uma coisa só de uma maneira bastante orgânica. Assim como a gente também vê no primeiro episódio desse segundo bloco, que é o 5º episódio da temporada, várias histórias se conectando, convergindo para um mesmo enredo ali. A gente vê que existe uma ligação muito forte entre Tyler, entre Slurp, que é o zumbi que Feioso libertou, e a paciente que Wandinha tirou de Willow Hill no 4º episódio. Eles têm uma relação ali, uma relação familiar, e a gente descobre que a partir daí, quando esses três se unem, temos a trinca de antagonistas centrais da temporada. São eles que vão ser os principais oponentes de Wandinha e dos aliados dela
o que pra mim funcionou muito bem, porque eu tinha questionado algumas escolhas narrativas do primeiro bloco, eu achei tudo muito fragmentado, mas aqui logo no 5º episódio nós já temos tudo se amarrando, tudo se conectando para um único enredo, e isso faz com que a história flua de uma maneira muito melhor, porque tudo está muito claro, a gente não precisa estar prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, com medo de que nenhuma delas ali se resolva de maneira satisfatória ou que alguma fique de lado. Quando tudo converge, a gente consegue ver que a narrativa tinha um propósito desde o início ali, e eles fazem isso funcionar dessa metade da temporada até o final. Porém, nesse segundo bloco, eu devo dizer que percebi os episódios com objetivos muito centrais e individuais entre si. Como se eu estivesse vendo uma série procedural. A gente tem as tramas da temporada sendo desenvolvidas, mas em cada um deles nós temos foco em uma delas. No 5º episódio, nós temos todos os mistérios sendo costurados, sendo colocados ali dentro de uma mesma trama, dentro de uma mesma teia, para que assim a história consiga seguir. No 6º episódio, nós temos um desenvolvimento maior da amizade de Vandinha com Enid. É um episódio, inclusive, que eu acho bastante destacado da temporada, talvez o mais destacado de todos os 8 que tivemos na segunda temporada. E eu sinto que ele tem, sim, conexões com o arco central da série, mas ao mesmo tempo ele tem um evento que inicia nele e se encerra nele, que torna ele mais independente dos outros episódios, de certa forma, porque é quase como se fosse um episódio file. As coisas que acontecem ali se resolvem ali, ainda que eu tenha sentido isso nos outros episódios desse segundo bloco também, mas aqui é mais evidente do que nos outros. O 7º episódio tem um foco maior no plano do diretor Dort ali. A gente vê que é o episódio focado em resolver essa parte da trama da temporada. Nós também temos a gala de Nevermore, que é o baile que está sendo falado desde o início da temporada, e ele acontece nesse 7º episódio. Temos ali os personagens nessa festa, a apresentação de Enid, que ela estava ensaiando para apresentar, que também traz a música da trilha sonora, que foi composta por Lady Gaga, que tinha sido anunciada, assim como essa conclusão do arco do diretor e do plano dele, e o arco de Bianca também sendo resolvido nesse 7º episódio. E no 8º episódio nós temos Vandinha e os outros personagens focados apenas em lidar com as questões relacionadas aos 3 vilões principais da temporada, que são Tyler, Slurp e François. Os 3 têm um objetivo em comum ali, que também acaba puxando Feioso para dentro dessa trama toda, e, é claro, de fato, relaciona um desses personagens com Mãozinha de uma forma bastante criativa no episódio, coisa que eu não estava esperando, mas que funcionou de certa forma, me pegou de surpresa, e eu achei que foi um artifício narrativo bem legal dentro desse final de temporada. Ou seja, nesse segundo bloco nós tivemos 4 episódios com arcos narrativos muito divididos entre si ali. Cada episódio tinha um objetivo, cada episódio tinha um clímax, cada episódio tinha uma revelação ou algo a acontecer ali de muito importante para o fechamento da temporada. Eu devo dizer que eu estranhei um pouco no início, mas por volta do 7º episódio eu já estava acostumado, já tinha entendido qual seria a proposta nesse segundo bloco, e eu apenas abracei. Não foi algo que me incomodou tanto assim. Em questão técnica, assim como a parte 1, essa segunda parte está maravilhosa também, bem dirigida, bem filmada, a fotografia, os figurinos são maravilhosos, o trabalho de interpretação, o elenco está se divertindo, está entregue a história aqui, com destaque, é claro, para Jenna Ortega e Catherine Zeta-Jones, que carregam o arco dramático central dessa temporada, e eu gostei bastante da dinâmica delas e de como foi explorada, mas os outros personagens também recebem sua chance de se destacar. Emma Myers teve a relevância de Enid restituída nesse segundo bloco, ela é muito mais crucial para a narrativa nessa segunda parte do que foi na primeira, que era algo que eu tinha me queixado, que eu tinha me incomodado com a descaracterização da personagem, e aqui a gente vê que eles conseguem trazer essa essência de volta nesses novos episódios. Eu gostei bastante de como eles abordaram isso e de como eles acharam uma forma de evoluir a relação dela com Vandinha, e um episódio muito divertido, muito engraçado, porque elas são colocadas em uma situação muito interessante, embora seja algo que a gente já tenha visto em outras produções. Aqui casa muito bem, porque são personagens opostas, e ver a forma como uma consegue enxergar o caminho e o lugar da outra ali é muito interessante de acompanhar.
Luiz Guzmán e Isaac Ordonez também estão excelentes em seus papéis, fechando aí o grupo da família Addams como Gomes e Feioso. Gomes, para mim, nessa temporada, é o Addams que fica mais escanteado. Tem alguns momentos em que ele é relevante, mas ele não aparece tanto nesse segundo bloco. Eu acho que ele apareceu mais no primeiro, mas aqui ele tá mais como estendinha ali, tá quase como um coadjuvante, na verdade. Já Feioso tem o desenvolvimento maior nesse segundo bloco. Ele tá mais ligado à narrativa central do que Gomes, principalmente porque Slurp tá ligado à narrativa também, e ele está ligado a Slurp, afinal de contas, foi ele que desenterrou o zumbi, criou esse vínculo com ele, porque muito do que ele fez no primeiro bloco, em parte desse segundo aqui, é motivado pela ligação que ele tem com Slurp e pela necessidade que ele tem de ter um amigo, que embora ele tenha alguns momentos com Eugene, tem situações em que Eugene afasta ele, ou deixa ele ciente de que aquilo ali entre eles não é uma amizade. Então o arco de Feioso nessa temporada é muito sobre carência, sobre como ele se sente invisível dentro da própria família e em Nevermore também. E isso faz com que o personagem tenha alguns momentos ali, coloque ele em situações que são benéficas para a narrativa da temporada, de uma maneira que o personagem se une a esse elenco principal de uma maneira bastante orgânica também. Hunter Durham abraça o arquétipo de vilão dele ali e ele faz isso muito bem, ele consegue defender esse personagem com garras e dentes, não ironicamente. Tyler está muito mais psicótico nessa temporada, o que torna ele muito interessante também e dá uma dinâmica muito interessante entre ele e a família dele e também entre ele e Vandinha e todos os outros personagens que ele tem que enfrentar nesse segundo bloco da temporada. Outra personagem que se destaca muito nesse segundo bloco da temporada é Agnes, interpretada por Eve Templeton. É uma personagem que em vários momentos teve seu poder sendo o fator decisivo ali das situações. Ela ajuda muito Vandinha nesses novos episódios e é uma personagem que tem muito potencial para crescer. E eu acredito que se eles explorarem mais a dinâmica de Vandinha com Agnes e com Enid, vai ser muito benéfico para a narrativa, porque a gente tem um potencial trio muito interessante com essas três aqui. Eu também gostei bastante da aproximação de Ajax com Bianca nesses novos episódios, de como ele está relacionado à trama dela, em ajudar ela, está ali por ela. Eu senti uma faísca romântica entre eles ali, coisa que não é desenvolvida nessa temporada, mas pode ficar para ser desenvolvida futuramente na série, e eu acho que pode ser interessante. São dois personagens que têm uma boa química, e se a série explorar isso, pode trazer o fator romance de volta para dentro da narrativa, sem necessariamente fazer com que isso dependa de Vandinha. E isso se deve em parte ao trabalho dos atores George Farmer e Joy Sunday, que estão muito bem nos papéis deles aqui também. A Ajax teve um crescimento nessa temporada também, porque na primeira temporada ele estava muito resumido a ser um namorado de Enid. E aqui a gente vê que ele se desvencilha desse papel e ele tem mais chances de aparecer independente de qualquer outro personagem. As escolhas que ele faz, as atitudes que ele tem, que são relevantes para a trama também. Então eu gostei bastante de como eles exploraram mais esse personagem aqui e conectaram ele em várias tramas, independente de outros personagens também. Por outro lado, eu senti que Eugene foi um personagem que ficou muito escanteado nessa segunda temporada. Na primeira, ele tinha uma relação de amizade com Vandinha, ele foi muito relevante, o poder dele foi muito relevante. E aqui, ele mal aparece, e quando aparece é porque o talento dele vai ser útil para alguma coisa dentro do enredo. E apenas por isso. Tem as cenas dele ali com Feioso, mas são poucas em comparação ao destaque que o personagem teve nos episódios da primeira temporada. Então, é algo que me fez sentir falta. Eu gosto do ator Musa Mustafa, que é quem dá vida a Eugene, mas eu sinto que o enredo dessa nova temporada não valorizou tanto ele quanto ele merecia. Foi muito bom ter Gwendoline Christie de volta ao elenco, ainda que Wims não esteja mais viva, mas ela como guia espiritual de Vandinha é bem interessante, a dinâmica das duas é legal, Mortícia também consegue ver ela, então a gente também tem a dinâmica dela com Mortícia, e eu gosto bastante de como eles conseguiram trazer essa personagem de volta para a narrativa da temporada e da série. Eu espero ver muito mais de Wims no decorrer das próximas temporadas. No entanto, um dos personagens que eu mais gosto da série não teve tanta participação no segundo bloco. Ele apareceu no primeiro, mas aqui ele aparece apenas no final ali do último episódio, que é Tio Chico.
Eu amo o trabalho que Fred Armisen faz na interpretação do personagem aqui. Eu gosto de como o tio Chico é, de como ele é com Wandinha, da relação que os dois têm de cumplicidade, de um ajudar o outro. Então é muito interessante ver essa dinâmica e eu gostaria de ter visto isso no segundo bloco. Mas eu entendo que tínhamos muitas coisas para resolver e talvez tio Chico ficasse apenas orbitando em torno delas ali sem nenhuma função narrativa clara. De modo que eu senti falta, mas consigo entender a escolha narrativa e manter ele ali distante dos eventos desse segundo bloco da temporada. No mais, as outras adições ao elenco dessa temporada me agradaram bastante. Steve Buscemi como diretor Dort, Francis O'Connor como François e Owen Painter como Isaac foram personagens que funcionaram muito bem para mim, narrativamente falando, dentro do enredo. Eu gostei de como eles foram abordados e desenvolvidos dentro da temporada. Então, são personagens interessantes, foram personagens que eu gostei de acompanhar. E é claro, tivemos a participação de Lady Gaga, o que agradou muita gente. Tinha gente esperando ansiosamente pela estreia da segunda parte, principalmente por conta da participação dela. E ela vem aqui como Rosalind Rothwood, faz a participação dela ali simples, porém tem uma incidência muito grande dentro do enredo do episódio em que ela está, então foi uma participação bem interessante também. Dessa forma, a Wandinha encerra seu segundo ano de uma forma que agrada mais do que desagrada. Não é a temporada perfeita, eu ainda gosto mais da primeira, mas a forma como esse segundo bloco amarrou tudo, conseguiu conectar todas as tramas e dar um final coerente para todas elas, eu sinto que eles conseguiram, de fato, trazer um roteiro que funcionasse dentro do ciclo que ele estabeleceu para si próprio ali, de uma forma que não perde tanta qualidade quanto eu achei que ia perder quando eu tinha apenas os episódios do primeiro bloco para analisar. Aqui eu terminei bastante satisfeito, ainda que tenha algumas coisas que poderiam ter sido melhores, como o fato de eu sentir que a narrativa tira muitos personagens de cena apenas porque é conveniente para diminuir o elenco. E geralmente, da mesma forma, o personagem morre pelas mesmas razões que são conectadas a Slurp. Então, foi o que me incomodou nesse segundo bloco. Eu acho que eles poderiam ter despendido mais tempo para pensar numa forma de dar seguimento a esses personagens, sem ser necessariamente todos sendo tirados da mesma forma da narrativa, mas eu acredito que, pelo bem da fluidez do enredo, foi uma escolha que eles fizeram para evitar um erro maior futuramente. E o final da temporada trouxe um gancho sobre a família de Wandinha e a busca que ela vai ter que fazer por Enid, que me deixou com a sensação de que eu preciso dos novos episódios imediatamente. E ainda bem que a série já está confirmada para uma terceira temporada. Porém, os boatos é que ela só chega em 2027, então temos uma longa espera pela frente, assim como tivemos uma longa espera da primeira temporada até essa daqui. Então é isso, galera. Essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de Wandinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte, chama que a gente traz aqui os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter meus vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!